Voltamos com o Sport News e vamos aos gols da rodada. Essa 20ª rodada teve 38 gols. Todos os jogos teve gol. Primeiro jogo, Corinthians e Grêmio, pênalti polêmico em cima do Emerson. Depois o Gustavo vai comentar em cima das imagens. Chicão não tinha nada a ver com isso, bateu. Corinthians 1-0, o Vitor quase pegou. Aí o Douglas, ex-Corinthians, ex-Criciúma, fez um golaço, 1-1. Paulinho foi lá e virou 2-1 para o Corinthians. Aí a bola levantada na área pelo Jorge Henrique, bate e rebate, a bola sobrou para o Ramon, que fuzilou o Vitor. Corinthians 3-1. Aí o escanteio, o André Lima sozinho debaixo da trave, não tinha como perder esse gol. Corinthians 3, Grêmio 2. Aí Vasco, Éder Luiz faz uma jogada espetacular e o Elton só completa. Vasco e Ceará. Diego Souza puxa o contra-ataque, abre pela linha de fundo e o Éder Luiz no meio do gol completa. Vasco 2-0. Aí o Fernando Praz foi querer dar uma de Éder Luiz. O Washington roubou a bola e descontou. 2-1. Mais uma bonita jogada do Vasco. Cortou, bateu e o Elton chutou. 3-1 pro Vasco em cima do Ceará. Vasco vice-líder. Atlético Goianiense e Curitiba. Goleiro Márcio bateu. Edson Bastos quase pegou 1-0. Aí falha na zaga do Coxa. 2-0 Atlético Goianiense. Bola levantada na área, o Anderson Aquino, que entrou no segundo tempo, botou para dentro. Atlético Goianiense 2, Curitiba 1. Final de jogo, Anselmo no contra-ataque, Edson Bastos para um lado, Anselmo para o outro, Atlético Goianiense 3-1. Aí finalmente, Gustavo Rosa, Cuca conseguiu sua primeira vitória no Atlético Mineiro. Mancini de pênalti, numa infelicidade do goleiro do Atlético, Mancini 1-0 para o Atlético Mineiro em cima do seu rival paranaense. Aí o reprise do gol do Mancini. Agora vamos a São Paulo e Fluminense. Lanzini pega o rebote, a sobra, faz 1-0 sem chance para o Rogério Ceni. Fred toca de cabeça e Rafael Sobis, ex-Inter, 2-0. Aí pênalti em cima do Dagoberto. Dagoberto reclama, pede cartão, aí o passe do Casimiro. Dagoberto derrubado na área, mas acho que não foi, hein, Gustavo Rosa? Rogério Ceni na cobrança, São Paulo 1, Fluminense 2. Fluminense voltando a vencer. Aí Botafogo e Palmeiras. Filipão ficou doido com esses gols do Botafogo, porque o Filipão treina muito escanteio. 1-0 Botafogo, gol de Herrera de cabeça. O segundo foi do zagueiro Gustavo. A bola sobrou dentro da pequena área para ele sozinho. 2-0 Botafogo. O terceiro vai ser do Michael Suel. Olha que golaço. Contra-ataque, passou pelo zagueiro e bateu sem chances alguma para o Marcos. 3-0. O Palmeiras ainda vai descontar com um gol de falta do Marcos Assunção. Ali o Michael Suel correndo para comemorar, tirando a zica. Faltou o gol do Marcos Assunção, mas vamos para o Inter. 1-0 Bolívar de cabeça. O Inter que abriu 3-0 e deixou o Santos empatar. O Leandro Damião fez o segundo, sempre ele, 35 gols na temporada. O terceiro foi do garoto Oscar. 3-0, 27 do segundo tempo, tudo certo? Não. Borges decidiu jogar. Borges fez o primeiro, de cabeça antecipando o goleiro, deu assistência para o segundo, Allan Kardec, e Borges fez no terceiro num golaço. Internacional 3, Santos também 3, Gustavo Rosa. Olha, Paulo, tem 3 coisas aí que eu gostaria de falar. Primeiro, o pênalti marcado a favor do Corinthians em cima do Emerson, que para mim não foi, né? Eu não tenho um aparelho para medir qual foi a intensidade, qual foi a força que o zagueiro exprimiu contra as costas do Emerson. Mas, assim, olhando o replay várias vezes, como eu já vi, é verdade que o árbitro não tem essa mesma oportunidade, eu fico cada vez mais consciente de que realmente houve um erro de arbitragem que acabou prejudicando a equipe do Grêmio. Outro lance muito polêmico aconteceu no jogo Avaí-Flamengo, onde o jogador do Avaí, o Robinho, recebeu um passe em que ele estava em 2 metros impedido, né? Então, realmente é complicado, são 2 erros importantes que aconteceram nessa rodada. Um terceiro erro que aconteceu foi no jogo entre São Paulo e Fluminense. O Dagoberto mesmo hoje já deu uma entrevista dizendo que o zagueiro do Fluminense, o Digão, tocou na bola primeiro e depois ele caiu. No momento ele não quis falar, né? Ele preferiu usar do erro do árbitro e bater o pênalti mesmo assim. Bonito, ideal seria se ele fosse lá e confessasse, né? Mas não é o que acontece, a honestidade não é o forte dos jogadores do Campeonato Brasileiro, Paulo. As dicas aí, né? Alguns contratempos aí nos jogos. E Gustavo Rosa, ontem seu palpite não foi muito bom nos jogos não, hein? Ah, um monte de palpite errado ontem. Passei uma vergonha aí. O pessoal tá me cobrando aí. Ah, que o meu Fluminense ganhou, você falou que ia perder, mas estamos aí pra isso, né? É verdade, eu também percebi isso, hein? A sorte que o meu time, você falou o palpite certo. Vamos dar uma olhadinha como ficou a classificação?
Classificação, então, da Série A, né, com os jogos de ontem. Ainda falta o jogo aí do Bahia e do América Mineiro, mas o Corinthians continua em primeiro com 40 pontos, o Vasco em segundo com 38, seguido do Botafogo com 37, e o Flamengo aí que caiu para quarto lugar ontem com a derrota contra o Avaí para 36 pontos. Seguidos ali, 35 São Paulo, 32 pontos o Palmeiras, e o nosso Figueirense aqui, o time catarinense, no sétimo lugar. No final da tabela, então, a gente tem o Avaí, que finalmente saiu da zona de rebaixamento, está em 16º lugar com 20 pontos, empatado aí, né, com o Bahia, que também está com 20 pontos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense com 18 e o América Mineiro com apenas 13 pontos. E hoje tem um jogo, né, Gustavo Rosa? Verdade, Fernanda, tem um Bahia e América Mineiro que vão jogar no estádio de Pituaçu, lá em Salvador. Se o Bahia empatar ou vencer, o Avaí vai voltar para a zona de rebaixamento. A torcida do Leão, que está de aniversário hoje, vai ficar secando os baianos. E o nosso quiz? Será que você que está assistindo a gente acertou a resposta? Hoje estava fácil, né? Era só calcular. Mas vamos dar uma conferida. A pergunta de hoje, então, que foi: em qual ano o Avaí foi fundado? Né? Em 1930, em 23, 33, 27 ou 1913? O Avaí que completa 88 anos, né? Em 1923. E hoje tá, inclusive, aí de aniversário, completando 88 anos. E fica os nossos parabéns, né? Parabéns ao Avaí, parabéns ao Corinthians, líder, 101 anos. Avaí, segunda vitória seguida. Era isso por hoje, Gustavo Rosa? Olha, Paulo e Fernanda, por hoje era isso. Agora vamos ver se o pessoal vai deixar um pedaço do bolo de aniversário aí pra gente. Vamos ficando por aqui, então. E não esqueça, amanhã tem mais Sport News. Até amanhã. Tchau.